A proposta de criação do grupo partiu do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A gente vai constituir, na verdade, não sei se um grupo de trabalho, uma comissão especial, formada por deputados e senadores. Isso também foi levantado nessas conversas que a gente tratou sobre esse assunto, com a participação naturalmente do TSE fundamental, já que tem esse sentimento de construir uma alternativa e uma saída diante da pandemia que nós estamos vivendo. A decisão foi tomada depois de uma conversa entre Davi, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, e o futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, que toma posse na segunda-feira. Todos manifestaram preocupação com o cenário de incertezas diante da pandemia do novo coronavírus. A ideia é debater um texto que será colocado em votação pela Câmara e pelo Senado. Rodrigo Maia pretende sugerir ao presidente do Senado que a decisão caiba ao Colégio de Líderes, para evitar a necessidade de se criar mais uma comissão. Você tem aí 2 períodos que estão sendo discutidos, seria 15 de novembro e o primeiro domingo do mês de dezembro, com o primeiro turno. E um segundo turno um pouco menor para dar tempo de fazer a transição da prestação de contas. A prorrogação de mandato, do meu ponto de vista, dos advogados que eu consultei, não tem previsão na Constituição brasileira. Você pode até não ter eleição, mas quem vai assumir o governo no dia 1º de janeiro, ou tem previsão nas leis orgânicas municipais, ou vai ser um juiz. Mas alguns senadores se adiantaram e apresentaram uma proposta de emenda à Constituição para o adiamento das eleições para dezembro. Todos os nossos esforços devem ser no sentido de conter a pandemia. Foi por isso que apresentamos uma proposta de emenda constitucional, no sentido de adiar as eleições para o final do ano, sem prejuízo dos mandatos de prefeito, vice-prefeito e vereadores, que devem se manter como estão. Na nossa proposta, o primeiro turno das eleições ocorrerá no dia 6 de dezembro e o segundo turno no dia 20. Este cientista político lembra que o Brasil já adiou eleições municipais. Deveria ter ocorrido as eleições de 1980, mas por conta de um desejo ainda de alguns dirigentes na época da ditadura, essas eleições de 1980 foram postergadas para 1982. E avalia as possíveis consequências da pandemia do coronavírus, havendo ou não a transferência de datas desse pleito para o fim do ano. Vai haver um tempo perdido, certamente, com relação às propagandas políticas aí, por parte dos partidos, né? Enfim, com relação a convenções, reuniões. Para este outro especialista, o uso da tecnologia pode compensar essas adversidades. 2018 já mostrou que as redes sociais é um excelente instrumento, inclusive muito melhor do que a própria televisão ou o rádio. Um instrumento aliado para que esses candidatos consigam transmitir a sua plataforma eleitoral, transmitir as suas propostas de campanha, conversar com seus eleitores, entender as desses eleitores e aí sim realizar a disputa eleitoral.